Foi um. Eu fui no meio que. Eu tava jogando de lateral. Nesse momento eu era titular na lateral esquerda. E como a gente é jovem, a gente faz algumas, né, escolhas. Não me arrependo, eu tinha que ter ido, enfim, naquele momento eu acho que eu faria de novo. Mas eu era titular na lateral esquerda, né? E eu 2003, 2004? Isso, 2003, foi 2003. E eu queria, porque foi a base inteira como meia, né? Então era bem pouco difícil. E eu joguei meu último ano, da metade de 2002 até a metade de 2003, quando eu saí de lateral. E aí eu fui vendido para Israel e achei muito bacana aquilo. Porque quando tocou o telefone assim, tomei até um susto, né? Eurico, nem falava, nem quase não trocava ideia. Quer ser vendido? Tá bom para você? Salário tá bom para você? Então tá vendido. Desse jeito. E aí, eu falo isso por quê? Porque foi uma coisa legal, né? Muita gente fala um monte de coisa dele e ele teve essa preocupação de saber se era isso mesmo. Tu vai jogar o próximo jogo. E aí o Vasco jogou contra o Paraná. Se não me engano, perdeu o Paraná em São Januário, Paraná Clube. Era o próximo jogo e ia jogar titular. Tu vai jogar mesmo? Tu vai embora mesmo? E o Vasco precisando de dinheiro. Acabou acontecendo. E aí eu cheguei em Israel, cultura completamente diferente. Campeonato, por incrível que pareça, bom, porque a quantidade de estrangeiros. Israel já vem há algum tempo fazendo um trabalho legal lá. A seleção sub-20 foi classificada pela primeira vez para o Mundial. Vai disputar esse Mundial que vai acontecer agora no sub-20. Já vem um trabalho há algum tempo, vinha batendo na trave, na classificação da equipe principal. E eles começaram a fazer um trabalho legal, um país muito pequeno, né? Mas com uma representatividade enorme na minha fé. Hoje representaria ainda mais do que naquele momento. Eu quero um dia voltar para Israel e para rever alguns lugares, alguns amigos que eu lá deixei. Inclusive o treinador hoje da seleção sub-20 de Israel é meu amigo, jogou comigo no Rafael Bercheva. Tem que falar com esse sotaque, Rafael Bercheva. O Bercheva era uma cidade no meio do deserto, né? O deserto de Negev. E, rapaz, passei alguns momentos engraçados lá. Eu lembro que o treino era à noite, na maioria das vezes, no verão, sempre. O treino era à noite, então eu dormia muito tarde e acordava muito tarde. Então, meu fuso horário mudou bastante. E aí, de madrugada, às vezes eu ficava na varanda do meu apartamento e a cidade fica a mais ou menos 50 quilômetros de Gaza. E aí eu escutava os helicópteros e eles iam, as bombas que eram lançadas às vezes, e no silêncio da madrugada, lá do meu apartamento eu escutava. Agora, em Israel, tranquilidade absurda, mais tranquilidade do que no Rio de Janeiro. Se eu quisesse andar 3 horas da manhã na rua, podia andar com celular, com dinheiro, o que fosse, que era tranquilo. Tirando essas bombas que estavam caindo a 50 quilômetros, infelizmente, né? Infelizmente, dessa guerra que não acaba nunca. Mas é uma situação. E depois, quando eu chego em Portugal, eu saio dali, eu faço um ano, a temporada ali. Quando eu chego em Portugal, tô no hotel, e aí passando, canal CNN. Aí eu, bomba em Bercheva. Meu Deus, caiu uma bomba, aí dizem que foi o Hamas, né? Que mandou uma bomba para Israel e diziam para mim que a bomba não tinha alcance para chegar em Bercheva. Mas aí caiu numa escola, graças a Deus não feriu ninguém, acho que a escola não tinha ninguém no momento, e caiu em Bercheva. Teve também um episódio, a gente foi jogar contra o Maccabi Haifa, os jogos lá eram sexta, sábado, né, porque o Shabbat, né, que é o sábado, é como se fosse o nosso domingo, então domingo lá é como se fosse a segunda-feira deles. E aí a gente jogou numa sexta-feira e voltou. Os percursos sempre de ônibus, né, já é muito pequeno, e a gente parou só para pegar um lanche, né, que o clube dava um lanche num restaurante. E aí isso foi numa sexta-feira, no domingo, teve um atentado suicida naquele restaurante. O cara,
suicida se explodiu e o segurança lá, isso, ele não deixa passar mesmo, não deixa passar, ele sabe que ele vai explodir junto, ele não deixa passar. Essas foram as 3 situações que aconteceu quase que num período de um ano. De resto, uma tranquilidade, um país que, por incrível que pareça, eu não sei, de umas flores lindas que nascem no meio do deserto, cara. É uma coisa absurda. A irrigação, o trabalho de irrigação lá é absurdo. E depois vou para Portugal, fico 3 anos em Portugal, vivi nos Açores, 3 anos nos Açores, no arquipélago dos Açores, na ilha de São Miguel, para jogar no Santa Clara, o time que o MT tá lá, né? O MT que jogou no Vasco tá no Santa Clara, o Rildo, que saiu do Bahia, né? Que também teve uma passagem no Grêmio, né? Também tá no Santa Clara, eu joguei lá e fiquei 3 anos lá em Portugal, nos Açores. Os Açores têm um sotaque um pouco difícil de entender, então mesmo sendo que o português do continente é mais fácil de entender, o português das ilhas é o mais difícil. E aí tinha algumas coisas também que eu passei um pouquinho de dificuldade mesmo sendo português. E depois vou para a Grécia, país maravilhoso para mim. A Grécia, quem não foi, tiver a oportunidade de conhecer, é sensacional. Eu morei mais tempo na segunda maior cidade da Grécia, Tessalonique. E, vivi bons momentos lá, bons momentos. Torcida do Ares, joguei no Ares, tive a oportunidade de jogar com o Amoroso, lá no mesmo time, com o Louco Abreu, teve lá um tempo. O Mazinho foi meu treinador por um tempo lá, o Donato era auxiliar dele num período lá, tive bons momentos lá, torcida apaixonada, torcida louca, se pegar, é um dos grandes, né, eles chamam como os 5 grandes, mas aqui pra gente, muita gente não conhece o Ares, mas é um time de torcida grande lá, é o rival do PAOK em Tessalonique, porque lá tem o Panathinaikos, né, o Olympiacos e o AEK, que são os 3 de Atenas, os mais fortes, mais conhecidos, e o PAOK e o Ares. Mas foram momentos interessantes. E a comida é sensacional. O dia de calor era treinar de manhã cedo na Grécia e passar o dia na praia. E com a família, né? Lá é mar Mediterrâneo, né? Então você conseguia colocar a espreguiçadeira no mar. E aí os caras apaixonados pelo Ares, o dono dos beach bar, não, vinha com uma bandeira, uma vasilha enorme de frutas. Melão, melancia, e toma aí, tal, o que você tá... Momentos muito bons, que passou a experiência, por incrível que pareça, o inglês que eu falo, né, um pouquinho que eu falo de inglês, eu aprendi em Israel, e o pouquinho que eu desenrolo no espanhol, eu aprendi na Grécia. Meu Deus do céu! Não sei falar hebraico e não sei falar grego. Fiquei quase 4 anos na Grécia e eu falava no inglês, no dia a dia, e o tradutor traduzia do grego para o espanhol, então tive que também aprender o espanhol, então tem essa curiosidade aí. Grego, o inglês em Israel e o espanhol na Grécia.